Senhora Presidente, senhores e senhoras deputadas, o Bloco de Esquerda acompanha o sentido dos projetos de lei em discussão, aliás, fazendo como fez quando da discussão em 2010. De facto, a legislação aprovada em 2010, mais propriamente o Decreto-Lei 111 de 2010, de 15 de outubro, foi exatamente um grande frete aos grandes grupos económicos, nomeadamente à SONAI, à Soares dos Santos e ao Jerónimo Martins, não temos qualquer dúvida. E acontece que também essa legislação foi um presente envenenado às autarquias, ao remeter para elas o ónus de toda a decisão da abertura destas grandes superfícies comerciais. Todo este debate, à época, foi feito sobre uma publicidade absolutamente enganosa, dizendo que se iriam criar mais 2.000 postos de trabalho. Relembramos bem a posição, à época, da Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição, a APEP, e até a contradição existente à época com a Confederação do Comércio de Portugal, entre troca de galhardetes, entre afirmações e contradições entre estas duas entidades. A verdade é que nem com uma grande lupa nós conseguimos descortinar a criação desses postos de trabalho, porque não existem. O que tem acontecido neste setor é exatamente a perda de postos de trabalho. E o que se consegue com este horário, aliás, não praticado em muitos países da Europa, o que acontece é a grande desregulação do trabalho e dos horários para a maioria das trabalhadoras. E digo trabalhadoras, senhoras e senhores deputados, medindo exatamente as palavras, porque a grande maioria das pessoas que trabalham nestas superfícies são exatamente do sexo feminino. E é verdade que aqui não está acautelada aquela grande bandeira que a direita gosta hipocritamente de exaltar, que é a conciliação da vida familiar com a vida profissional. Para estas trabalhadoras, para a esmagadora maioria destas trabalhadoras, não há vida familiar, como bem sabem, não há feriados, não há acompanhamento das suas famílias e muito menos dos seus filhos. E por isso mesmo nós entendemos que faz todo o sentido retomar esta discussão, faz todo o sentido que este grande comércio esteja, por regra, encerrado ao domingo e feriados, aliás, também como incentivo para o pequeno comércio local, que uma vez que todos sabemos que para esses, sim, os governos têm tido mão pesada e, de facto, os têm colocado numa grande aflição, num grande sufoco. E exatamente por isso está na hora deste Parlamento, hoje, inverter a marcha da decisão de 2010 e dar um sinal ao pequeno comércio, ao comércio local, incentivando, porque de facto a grande criação de riqueza, como bem sabemos, parte das pequenas e médias empresas.